Olá, investigadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma investigação em série para vocês. O nosso caso de hoje ele é muito antigo, aconteceu no Egito com duas mulheres conhecidas como Raya e Sakina. Elas fizeram grandes barbaridades, então vale muito a pena vocês todos ficarem aí para saber o que aconteceu com essas duas, hein? Mas antes, deixe um like aqui no vídeo que vai me ajudar muito, se inscreva no canal e também ative as notificações. Eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para quem quiser seguir, porque nós temos o Instagram e também o Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Raya era a irmã mais velha e nasceu por volta mais ou menos de 1875. Não se tem uma data exata do seu nascimento e a sua irmã Sakina nasceu 10 anos depois, em 1885. Sua família viveu em um vilarejo isolado no alto do Egito, onde tiveram uma infância muito pobre e sem regras, guiadas por pais ausentes e muito abusivos, onde carregavam responsabilidades de adultos, que iam além daquilo que sabiam fazer. O pai delas deixaram a família quando as meninas ainda eram muito novas. Elas foram criadas pela mãe, só que a mãe ela era extremamente ausente fisicamente, emocionalmente e ela também era narcisista. E o irmão mais velho delas, ele não conseguia ficar parado em nenhum emprego e isso dificultava muito as condições financeiras da família. Então as irmãs elas foram obrigadas a assumir as responsabilidades financeiras da casa. Elas começaram trabalhando, vendendo legumes assados e também bicos trabalhando em cafés como garçonetes. Até que a Sakina, acreditando que era uma forma mais rápida de conseguir dinheiro, começou a se prostituir por um prato, por comida e também ela começou a roubar. Algum tempo depois, a Sakina ela já não aguentava mais levar essa vida, ela decidiu se aquietar se casando com um homem, só que esse casamento não deu certo, ela teve que se separar, só que o tempo de ela ficar sozinha não durou muito tempo também, porque depois ela começou a namorar de novo e fugiu com seu atual namorado para a cidade de Tanta. Porém, lá seu relacionamento chegou ao fim e Sakina precisou voltar a se prostituir para conseguir o seu sustento. Em 1913, ela passou um tempo internada para tratamento de uma doença venérea, que tratava-se de uma infecção normalmente transferida de uma pessoa para outra durante o contato sexual, mas existem outros meios de contato. E lá ela conheceu seu segundo marido chamado Rajeb. E logo após sair do hospital, eles foram embora para Alexandria, onde por conta da explosão da Segunda Guerra Mundial, o marido de Sakina teve que deixá-la por diversas vezes. Mas quando retornou da primeira vez, encontrou Sakina se prostituindo novamente e depois descobriu que ela havia fugido com outro homem e queria o divórcio. Depois disso, Sakina se casou pela terceira vez. Então, além da sua má fama pelos seus diversos relacionamentos, pelos seus 3 casamentos e por falar de uma forma muito aberta da sua vida sexual, a Sakina ela adquiriu um hábito muito feio que era beber vinho. Então ela bebia de 10 a 15 copos durante 1 hora e ela não desmaiava. Já a Raya, nesse meio tempo, continuava em casa. Ela se casou uma vez e quando o marido morreu, foi viver com o seu cunhado chamado Haseb. E isso era uma coisa pouco comum na época. E para piorar a situação de Raya, o seu cunhado tinha uma fama muito ruim, por conta de seus pequenos delitos, mas isso era comum na vida de Raya, né? Que permaneceu com ele e juntos tiveram uma filha. E em 1916, Raya e Haseb se juntaram a Sakina em Alexandria. Na época em que as irmãs viviam em Alexandria, pessoas como elas que viviam do Alto Egito não eram bem vistas ou recebidas, pois carregavam a fama de serem pessoas que tinham tendência a fazer menos dinheiro de que os alexandrinos, tinham dificuldade de interação por conta do seu sotaque e cor da pele, porque era mais escura, e eram taxados como temperamentais e vingativos. Mas é claro que para as duas irmãs isso nunca seria um empecilho e logo elas deram um jeito de serem incluídas na sociedade. Por conta do cenário que envolvia a Primeira Guerra Mundial, Raya e Sakina analisaram o clima social e econômico do lugar e perceberam que abrir um bordel seria uma sacada de mestre. Porque próximo da região onde elas estavam tinham sido montado um acampamento repleto de soldados britânicos que desejavam o tempo todo bebidas, drogas e garotas. Então era certo que o negócio daria muito certo.
O bordel recebeu o nome de O Acampamento e, como esperado, as irmãs foram bem-sucedidas em seu negócio e prosperaram muito financeiramente durante 3 anos. E nesse meio tempo, a Sakina ela acabou sendo presa por um curto tempo porque ela tentou aumentar sua renda vendendo carne podre de cavalo para alguns cozinheiros das regiões. O acampamento ele era quase uma operação secreta, pois mesmo sendo legalizada a prostituição no Egito em 1882, possuir um bordel era muito burocrático, porque exigia documentações, exames periódicos e sem falar também que era um negócio muito mal visto, e isso acabava impedindo as irmãs de entrarem na sociedade burguesa. Então, mantendo seu negócio secreto, as irmãs puderam colocar no bordel prostitutas de classe um pouco mais alta que trabalhavam às escondidas e podiam parecer respeitáveis em público. Apesar da profissão ainda ser vista como aos olhos, naquela época, ser uma profissional do sexo era uma das atividades mais bem remuneradas quando se tratava de trabalho feminino, levando assim as mulheres de classe média baixa a tentar essa profissão também. As profissionais do sexo da época eram evidenciadas principalmente por conta da grande quantidade de ouro que elas usavam, pois quanto mais ganhavam, mais elas investiam nas joias, que as remetiam a mostrar o tamanho da sua aquisição financeira e o valor do seu corpo. Já no fim do ano de 1918, o mundo ele se alegrava com o fim da Primeira Guerra Mundial e a paz voltava aos poucos a tomar conta do mundo, porém esse fim não significou a mesma alegria para as duas irmãs. Porque com a partida das tropas britânicas significava menos clientes, e não tendo clientes não tinham trabalho, e as mulheres que trabalhavam lá com as duas irmãs tinham que sair de lá e procurar outro emprego que pagasse melhor. E para atrapalhar um pouco mais as irmãs, seus maridos que estavam ajudando na guerra voltaram para casa e assumiram o negócio delas, levando ao fim do acampamento, depois que foi descoberto e fechado pela polícia também. Com isso, as irmãs passaram a trabalhar para uma senhora em um café, onde no primeiro andar aconteciam algumas vendas e no segundo andar, Raya e Sakina trabalhavam atraindo clientes para o café. Mais tarde, o negócio também foi fechado pela polícia e as irmãs passaram a trabalhar em casa. Com toda a dívida gerada pelo fim dos negócios, Raya e Sakina passaram a tratar as mulheres que trabalhavam para elas como sem importância, forçando elas a realizarem trabalhos braçais e também continuavam a ter os encontros sexuais. E em seguida, a Raya e a Sakina começaram a vender as garotas para outros bordéis, porque elas queriam fazer uma renda extra, só que fazendo isso, elas acabavam tirando essas garotas de suas famílias. E como forma de proteger o negócio, para que os vizinhos não ligassem para a polícia, a Raya e a Sakina elas resolveram fazer uma parceria com um grupo que protegiam os moradores e resolviam disputas. Só que esse grupo também, eles abusavam da classe menos favorecida do bairro, eram conhecido por violentar as garotas e eles diziam não ter medo da Raya se ela discordasse deles. E esse novo modelo de negócios que era dominar a força por homens foi altamente ofensivo para Raya e as duas irmãs tinham que pensar em um novo plano. Perto do fim de 1920, a polícia começou a receber algumas queixas de um cheiro horrível que estava vindo da casa da Raya. Os vizinhos sempre acharam um pouco incomum ver a casa tomada por pesadas nuvens de incenso, mas a Raya explicava que como seus clientes bebiam e fumavam muito, ela usava incenso para mascarar o aroma da festa. A princípio, os vizinhos acreditavam nela, mas com o passar dos dias perceberam algo que nem mesmo o incenso podia disfarçar. Era um odor enjoativo pesado de podre. O primeiro corpo foi descoberto quando o homem ele tentou cavar um buraco para arrumar um sistema de esgoto e ele acabou encontrando um braço humano. A polícia foi chamada naquele local e eles ficaram sabendo que a última pessoa que ficou naquele quarto era uma mulher chamada Sakina, que foi despejada há um pouco mais de um mês. Com essa denúncia, outros policiais foram investigar o mau cheiro que vinha da casa da Raya e eles descobriram vários corpos enterrados sobre as tábuas do assoalho. E as irmãs foram levadas para a delegacia, mas não era a primeira vez que isso acontecia, porque nos últimos tempos aconteceram várias denúncias de mulheres desaparecidas que foram vistas
pela última vez com as duas irmãs. E isso levou elas a vários interrogatórios, só que elas conseguiram se safar de todos. Só que dessa vez foi diferente, porque a polícia apertou a Raya, dizendo que encontraram os corpos enterrados no quarto dela e ela não teve como mentir, né? Ela acabou falando que o que ela cometeu, que ela foi a culpada, juntamente com a Sakina. E as duas foram presas. E ao todo foram 17 corpos enterrados. E de acordo com o patologista, todas as vítimas eram mulheres entre 20 a 50 anos e elas morreram de asfixia. Durante muito tempo, imaginaram que a Raya e Sakina matavam somente por dinheiro e joias. Só que o que acontecia também é que elas simplesmente matavam quem fosse contra as opiniões de Raya, que era quem tomava as decisões. Então as duas procuravam mulheres que tivessem com joias caras, que tivessem dinheiro, e elas atraíam essas duas para o quarto delas, enchia essa mulher de vinho com drogas e depois matava essa mulher e tirava suas joias. A verdade é que muitas dessas vítimas não foram mortas por causa de ouro. Até hoje é desconhecido esse motivo, mas o que podemos dizer é que elas queriam eliminar um problema. Como uma vez uma mulher foi até a casa da Raya para cobrar uma dívida dela e nesse mesmo dia a mulher foi morta. Mas o que precisamos dizer é que a Raya ela era muito impiedosa com as prostitutas que rompiam acordos com ela. Então, quando as irmãs decidiam matar alguém, elas davam para a pessoa um cálice de vinho com drogas, assim como falei para vocês anteriormente, mas elas tinham a ajuda dos maridos e de membros do grupo que as ajudavam. Então, gente, o que elas faziam? Uma pessoa colocava um pano molhado na boca da mulher desacordada, duas pessoas seguravam o corpo dessa mulher enquanto uma outra pessoa estrangulava. A partir das investigações e dos interrogatórios, o tribunal determinou que a gangue era formada pelas duas irmãs, seus maridos e por mais 2 homens. Em seu testemunho, a própria filha de Raya e Hassab testemunhou que por vezes viu seu pai misturando um pó branco nas bebidas que oferecia aos visitantes. Todos os envolvidos foram julgados em maio de 1921 e depois de longas discussões sobre o destino das duas irmãs, o tribunal finalmente tomou uma decisão. Mesmo que nenhuma mulher tivesse recebido a pena de morte naquela época, houve grandes controvérsias sobre a punição para os crimes que essas irmãs cometeram. Só que elas foram sim condenadas à morte em 16 de maio de 1921. Na manhã de 21 de dezembro de 1921, os policiais foram buscar Sakina em sua cela. Quando ouviu sua sentença, ela disse: "Eu matei, mas tudo bem, porque eu enganei o governo." Em seguida, enquanto era entregue ao carrasco, ela disse palavras que ficariam marcadas em sua história: "Fiz coisas que nem mesmo homens são capazes de fazer." De repente, gente, mesmo depois de serem enforcadas, as duas irmãs deixaram de ser assassinas e, aos olhos da população, elas viraram heroínas que iam contra o sistema. Nos anos que se seguiram, as duas foram retratadas em peças, filmes, livros e programas de TV também. A prisão das duas irmãs levantou diversas discussões morais no Egito, porque muita gente pensava que as duas acabaram mostrando como a polícia não estava presente da forma como eles prometiam estar. E outras pessoas problematizaram a independência feminina, dizendo que se essas mulheres não estivessem nas ruas trabalhando, não teriam caído nas garras de Raya e Sakina. Mas e aí? O que vocês acham? É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês conheciam esse caso bizarro da Raya e Sakina. Não se esqueça de deixar o like, que vai me ajudar muito, e se inscrevam no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!